Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, hoje, terça-feira, e a nossa aula de hoje é uma aula de matemática. E vocês vão colocar o livro de vocês de matemática na página 173. Nós vamos concluir, nessa primeira parte da nossa aula, nós vamos concluir a multiplicação e depois do intervalo nós vamos começar a estudar a divisão. Tá bom? A gente vai fazer uma introdução da divisão. Então, na página 173, eu quero que vocês coloquem lá que a gente vai continuar resolvendo as atividades que estão propostas nessa página. E assim, nós temos aí, na quinta questão, está dizendo assim, ó. Bruna pagou um lanche na cantina da escola com 3 notas de R$5. Recebeu de troco 2 notas de R$2. Quantos reais custou o lanche de Bruna? Calcule a seguir. E aí, o que foi que eu fiz? Eu acho que eu já falei para vocês em sala de aula que quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que antes o quê? Interpretar esse problema, né? A gente não pode fazer uma conta qualquer de um jeito qualquer. A gente tem que pensar para poder ver como resolver esse problema. E aí eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz esse esquema aqui, tá? Que é da quinta questão, olha. Coloquei bem aqui, quinta questão. E aí tá assim, olha. A Bruna pagou o lanche na cantina da escola com 3 notas de R$5. Aí eu coloquei aqui, olha. Pagou com 3 vezes R$5. Deu quantos reais? Deu R$15. O troco dela foi 2 vezes as notas de R$2. 2 vezes 2 igual a 4. Então, qual é o preço do lanche? E aí eu peguei e fiz que continha. Eu peguei os R$15, que são das 3 notas que ela pagou, 3 notas de R$5, e eu subtraí com R$4 que foram do troco dela. Então, ficou que continha 15 menos 4 igual a 11. Então, o preço do lanche da Bruna foi o quê? R$11. Tá? Então, olha só, para eu resolver esse problema, eu fiz o que antes? Eu fiz uma interpretação dele. E não esqueçam, que eu já falei também para vocês várias vezes na sala de aula. Todo problema, ele implica em ter o quê? O cálculo, os cálculos, né, no caso, e a resposta. Tá? Então, não adianta fazer só os cálculos, pensar na interpretação do problema, nos cálculos, e esquecer de colocar a resposta, né? Que está perguntando lá, olha. Quantos reais custou o lanche de Bruna? Aí a gente vai colocar, né? O lanche de Bruna custou R$11, que é a resposta. Na sexta questão, dando continuidade a essa página aí, tá dizendo assim, ó. Marcos observou que na lanchonete do seu pai, uma lata de suco custava R$3. Uma lata, R$3. Olha só, olha essa associação que eu tô fazendo. Uma lata, R$3. Resolveu então elaborar um quadro para verificar o custo de várias latas. Complete. E aí nós temos aí a quantidade de lata. Ele colocou 1, 2, 3, 4 e 5 na tabela. E os preços em reais. Sabendo que uma lata custa R$3, ó, uma lata custa R$3, e a gente vai multiplicar aí o quê? Por 2. Se uma lata custa R$3, quanto custam 2 latas? Aí a gente vai calcular. 3 mais 3, quanto é que dá? Depois, quanto é que custam 3 latas? Aí a gente vai multiplicar de novo, né? 6 mais 3. Ou então a gente vai fazer 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 3. Vai dar quanto? Aí depois, de novo, uma lata R$3. 3 vezes 4 dá quanto? Vai colocando aqui. E 3 vezes 5 dá quanto? Então, a gente vai na tabuada de multiplicação. Crianças, deixa eu falar para vocês uma coisa. Para que vocês tenham um bom entendimento da multiplicação e da divisão, vocês têm que saber a tabuada, tá? Tem que estudar a tabuada. Sempre, sempre, sempre. E a sétima questão é uma questão que ela é bem pessoal, porque vocês vão inventar um problema com base na ilustração e resolver em seguida.
Onde está escrito enunciado, é onde vocês vão colocar qual é o probleminha que vocês criaram aí. E observando aqui no nosso livro, a gente pode ver que nós temos aí 6 caixas com 4 maçãs em cada uma. E aí vocês vão criar um probleminha envolvendo esses desenhos aí, tá? E embaixo vão colocar o quê? A resolução, ou seja, o cálculo e a resposta. Tá ok? Até aí tudo bem, né? Vamos lá para a página 174 para a gente concluir a nossa multiplicação. Na 8ª questão, tá dizendo assim, ó. Observe a sequência numérica e complete-a com o número que falta. É esta sequência numérica aqui, ó. E aí tá assim, ó. 1 vezes o 2 igual a 2. 2 vezes o 2 igual a 4. 4 vezes o 2 igual a 8. 8 vezes o 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2 dá quanto? E aí vocês vão fazer o cálculo e vão completar aí. Se vocês observarem, esses números estão sendo sempre multiplicados por quanto? Por 2. Lembram do dobro? Quando a gente estudou o dobro na aula passada? Dobro é quando a gente pega um número e calcula ele por 2. Ou faz uma adição, ou faz o quê? Uma multiplicação. E aí tá assim lá embaixo, olha, explique como essa sequência é formada da esquerda para a direita, né? Da esquerda para a direita. E o que acontece aí? Os números, eles aumentam de maneira que um número, ele é o dobro do outro, né? Por exemplo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim sucessivamente até o último número que vocês vão ter que fazer o cálculo, tá bom? Na 9ª questão, é a mesma coisa que foi ali na 8ª, só que agora a gente vai elaborar uma sequência numérica de maneira que o número seja o triplo, ou seja multiplicado por 3. Dobro, multiplicação é por 2. Triplo, a multiplicação é por 3. Não esqueçam disso aí. Forme a sequência com 6 números consecutivos. E aí eu fiz uma sequência, mas essa sequência que eu fiz, ela só é uma sequência para dar um exemplo para vocês. Vocês podem pegar o número que vocês quiserem para começar, tá bom? E aí tá assim, ó. Eu peguei essa sequência aqui, ó. Eu fiz 1 vezes 3, 3. Aí veio para cá, ó. 1 vezes 3, 3. Estão vendo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Ó, eu peguei o número e fui multiplicando sempre por 3, porque na questão tá pedindo pra gente multiplicar pelo triplo. Tá? Então, esse aqui, crianças, é só uma sugestão de como vocês podem fazer. Vocês podem, por exemplo, começar aqui pelo 2, tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente até o final dessa sequência aqui. Podem começar pelo 4, pelo 5, contando que vocês façam o cálculo o quê? Triplicando esse número aí, tá? Podem começar por 1, por 2, por 3, por 4, pelo número que vocês quiserem, mas tem que ir multiplicando sempre o próximo número por 3, tá? Isso aqui é apenas uma sugestão. E a questão 10, que eu achei muito interessante também, tá dizendo assim, olha, responda as perguntas. Na letra A, qual é o dobro do triplo de 5? Olha só, aí eu fiz aqui, né? Depois vem a letra B. Qual é o quádruplo do dobro de 10? E a letra C, eu tenho 20 reais. Meu irmão tem o dobro do que eu tenho. E a minha irmã tem o dobro do que o meu irmão tem. Quantos reais nós temos juntos? E aí eu peguei e disse, poxa, tá muito complicado para as crianças entenderem isso aí. Então eu vou passar novamente para um papel para explicar detalhadamente. E aí eu fiz isso aqui, ó. Questão 10, e eu coloquei na letra A, ó. Qual é o dobro
do triplo de 5. O dobro, eu sei que é o quê? 2. Do triplo, 3 de 5. E aí eu fiz aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. E aí na letra B tá assim, qual é o quádruplo do dobro de 10? Quádruplo, crianças, é quando eu multiplico um número por 4 vezes, tá? E aí vem aqui, olha, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10, 80. E na letra C, eu tenho 20 reais, bem aqui, ó. Eu tenho 20 reais. Meu irmão tem o dobro. O que é o dobro de 20? 40 reais. E a minha irmã tem o dobro do que tem o meu irmão. Se meu irmão tem 40, a minha irmã tem 80. E aí eu fiz uma continha, né? Deu quanto o resultado final? Quanto é que nós temos juntos? 140 reais. Tá? Então tá aqui, tá explicada também essa terceira questão assim, detalhadamente. Tá, crianças? Então agora a gente vai dar uma parada aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da nossa aula, dando uma introdução sobre o que é a divisão, tá bom? Então aguardem só um pouquinho aí.